Clame com fé quando a solidão apertar e sinta o abraço de Jesus. Há momentos em que o coração se cala, não por paz, mas por cansaço. O dia termina, a casa fica em silêncio e a alma, que parecia forte, de repente se vê cercada por um vazio que pesa. É nesse instante, quando as vozes do mundo se calam e o eco da solidão se torna ensurdecedor, que Deus começa a falar de um modo diferente. Ele não grita, ele sussurra. E só quem tem o coração ferido o suficiente consegue ouvir. Você já sentiu o peso do silêncio? Aquele que aperta o peito como se o próprio ar ficasse mais denso? É ali que a fé é provada, quando não há respostas, nem sinais, nem certezas. Mas é também ali que a presença de Deus se revela mais próxima do que nunca. Porque o amor dele não precisa de ruído para ser real. Ele se manifesta na calma, no intervalo entre um suspiro e outro, quando a alma cansada ainda ousa dizer: Senhor, eu continuo aqui. Esta oração não é um conjunto de palavras bonitas. É um encontro, um convite para você parar por alguns instantes e permitir que o próprio Cristo caminhe até o seu interior. Você não precisa se explicar, não precisa se justificar, não precisa fingir que está bem. Deus conhece o que você tenta esconder até de si mesmo. E é justamente aí que Ele quer tocar, onde dói, onde falta, onde parece que nada mais faz sentido. Enquanto você ouve esta oração, feche os olhos. Sinta o silêncio não como inimigo, mas como uma ponte entre o seu coração e o coração de Deus. Deixe o peso do dia cair, respire e permita-se ser conduzido para dentro de uma presença que não abandona, mesmo quando tudo parece distante. Jesus está mais perto do que você imagina. Ele sempre esteve. Ele apenas espera que você o chame, não com palavras, mas com o clamor de quem crê mesmo quando sente dor. A solidão não é o fim, é o limiar de um encontro. O que parece vazio é, na verdade, o espaço onde o abraço de Cristo cabe inteiro. Quando você clama com fé, o céu se move, ainda que os olhos não vejam. O milagre começa em silêncio. E é nesse silêncio que o amor de Deus se revela como refúgio, abrigo e força. Hoje o que Deus quer é simples, que você se permita sentir o abraço dele, um abraço que não julga, não cobra, não exige, apenas cura. Seja qual for a tua dor, este é o momento de entregá-la. Porque o mesmo Jesus que consolou Maria ao pé da cruz, o mesmo que se inclinou sobre os que choravam, é o mesmo que agora se aproxima de você. E quando ele te abraça, até a solidão se ajoelha. O silêncio que pede resposta. Há um tipo de silêncio que dói mais do que qualquer palavra dita. É aquele que chega quando esperamos uma resposta de Deus e ela parece não vir. O coração se ajoelha em oração, as lágrimas descem, mas o céu permanece quieto. E nesse instante a mente começa a duvidar. Será que ele me escuta? Será que ainda se importa comigo? Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Ele trabalha nas pausas, nos intervalos em que nossa fé é moldada e purificada. O ser humano teme o silêncio porque nele é obrigado a se ouvir. É quando tudo se cala que a verdade escondida dentro de nós começa a gritar. E é exatamente aí que Deus age, não através do barulho, mas do confronto com o que evitamos sentir. A solidão se torna um espelho onde enxergamos nossas fragilidades e também o quanto precisamos dele. O Senhor permite o silêncio não para nos punir, mas para abrir espaço onde a sua voz possa ecoar sem distrações. Pense por um instante nas vezes em que você pediu algo com desespero e não obteve resposta imediata. Quantas delas se transformaram mais tarde em bênçãos que você não esperava? Deus não nega, Ele adia o momento certo. O tempo do céu é diferente do tempo da terra. O silêncio que hoje parece distância é, na verdade, a costura invisível de algo maior.
Quando o Senhor se cala, Ele está escrevendo. Quando Ele não fala, Ele está desenhando um novo caminho que você ainda não consegue enxergar. Há uma pedagogia divina no silêncio. Ele ensina paciência, maturidade e confiança. Porque acreditar quando tudo vai bem é fácil, mas manter a fé quando o céu está mudo é o verdadeiro ato de amor. O silêncio de Deus é o solo onde brota a fé inabalável. É nesse terreno árido que as raízes da alma aprendem a buscar a água viva que não se vê. Deus fala quando o coração está preparado para escutar não o que quer, mas o que precisa. Há quem confunda o silêncio com abandono, mas o abandono é a ausência do amor. E o amor de Deus nunca se ausenta. Ele apenas muda de linguagem. Às vezes fala com gestos que não percebemos. Um abraço que chega na hora certa. Uma música que toca no momento exato. Uma lembrança que reacende a esperança. Tudo isso é resposta, só que em outro tom. Deus não fala apenas com palavras, fala com presença. E a presença dele não depende de som, mas de fé. O silêncio é também o lugar onde o Espírito Santo sussurra. Não é um som audível, mas uma certeza que brota no fundo da alma. Eu estou contigo. Essa frase silenciosa é suficiente para sustentar quem crê. E se o coração se recusar a acreditar, Deus continua ali, esperando o instante em que você olhará para o céu e, mesmo sem entender, dirá: Senhor, eu confio. Essa é a resposta que Ele mais espera. Não fuja do silêncio. Permita que ele se torne o campo de encontro entre você e Deus. Quando o barulho do mundo diminuir, quando a correria cessar, você perceberá que o silêncio não é vazio, é plenitude. É o momento em que o Pai envolve sua alma, acalma seus pensamentos e reacende a esperança que parecia perdida. O silêncio pede resposta, mas essa resposta não vem do exterior. Ela nasce dentro de você, quando entende que Deus nunca deixou de ouvir, apenas te ensinou a escutar de um modo novo. Há um mistério profundo no modo como o céu trabalha. Enquanto você clama e não ouve nada, Deus está movendo o invisível. E quando menos espera, uma paz inexplicável invade o coração. É o sinal de que Ele sempre esteve lá, agindo sem que você percebesse. O silêncio de Deus é o prelúdio da resposta mais linda, a presença viva de Cristo em meio ao seu deserto. Hoje, permita-se permanecer nesse silêncio, não para sofrer, mas para escutar, porque dentro dele há uma voz antiga e eterna dizendo: eu te amo, estou contigo e nunca te deixei. E quando essa verdade tocar sua alma, o silêncio deixará de ser um peso e se tornará o primeiro passo rumo ao abraço de Jesus. Quando o coração fala em choro. Há orações que não usam palavras. Elas nascem entre um soluço e outro, escapam no som contido de um coração que já não sabe o que dizer. Quando o coração fala em choro, o céu entende antes mesmo que a boca se mova. Porque Deus não traduz frases, Ele decifra sentimentos. A lágrima é a linguagem mais sincera da alma, e cada gota que cai diante dele é recolhida como uma semente de fé plantada no altar invisível da misericórdia. O choro é o desabafo da alma cansada. Ele aparece quando a dor se torna mais forte do que a aparência que tentamos sustentar. Mas, diferente do que o mundo ensina, chorar diante de Deus não é fraqueza, é entrega. É o reconhecimento de que já não somos capazes de carregar sozinhos o peso que nos sufoca. Quando você chora em oração, não está se rendendo à dor, está permitindo que Deus entre nela. E quando Ele entra, tudo muda. Há um instante silencioso em que a lágrima cai e o coração parece parar. É nesse exato momento que o Espírito Santo se inclina. Ele não se afasta da dor, ele se aproxima. Deus se faz íntimo de quem sofre, e o choro é a porta por onde essa intimidade começa. É ali que o Senhor toca o que ninguém mais alcança,
A saudade, o medo, a lembrança de algo que se perdeu e ainda dói. Talvez você tenha chorado sozinho, acreditando que ninguém viu, mas o céu não ignora uma única lágrima. Elas são contabilizadas na eternidade. Cada uma delas é uma oração escrita com a tinta da sinceridade. A lágrima tem um poder que o orgulho desconhece. Ela rompe a resistência do coração e abre espaço para a graça agir. Enquanto o orgulho diz, eu dou conta, o choro diz, Senhor, eu preciso de ti. E essa simples confissão move o coração de Deus. Chorar não é desistir, é purificar. É como se, a cada lágrima, o coração lavasse o pó das ilusões e voltasse a pulsar no ritmo da esperança. Quando o coração fala em choro, ele se alinha à verdade, e a verdade é libertadora. Não existe oração mais poderosa do que a que nasce de uma dor entregue. O céu escuta com atenção especial os que oram chorando, porque ali não há vaidade, não há máscara, não há pretensão, apenas um filho que retorna ao Pai com o coração exposto. A fé também chora. A fé verdadeira não é feita de frases perfeitas, mas de confiança mesmo entre lágrimas. É olhar para o alto e dizer, eu ainda creio, mesmo ferido. Esse é o grito dos santos, o clamor dos que perseveram quando tudo parece desabar. Foi assim com Maria aos pés da cruz, chorando, mas de pé. Foi assim com Jesus no Getsêmani, suando sangue, mas dizendo, seja feita a tua vontade. O choro não destrói a fé, ele a purifica, torna-a real. Quando o coração fala em choro, a oração deixa de ser um ato e se torna um encontro. Porque Deus não responde apenas com consolo, ele responde com presença. Ele não enxuga as lágrimas apenas, ele as transforma em força. Aquele que chora diante de Deus nunca sai igual. Porque o choro sincero faz brotar dentro de nós algo novo, uma paz que não depende de respostas, uma esperança que resiste ao tempo, um amor que permanece mesmo em meio à dor. Então, se hoje o teu coração fala em choro, não o impeça. Permita que ele diga o que as palavras não alcançam. Entregue cada lágrima a Cristo e ele fará delas uma oração que sobe direto ao coração do Pai. Porque onde há lágrimas, há fé viva. Onde há fé, há milagre à vista. Deus não precisa que você fale bonito, ele só precisa que você seja verdadeiro. No fim, o choro diante de Deus não é um sinal de desespero, é um ato de amor. É o reconhecimento humilde de que sem Ele não há caminho, nem força, nem cura. E quando o último pranto se transformar em silêncio, você sentirá, não apenas acreditará, mas sentirá que o próprio Jesus recolheu suas lágrimas e as transformou em consolo. E nesse instante, o coração entende. Não há lágrima perdida, há oração respondida, o deserto onde a fé respira. Há um momento na caminhada espiritual em que tudo ao redor parece ter secado. As emoções desaparecem, as palavras já não trazem consolo, e até a oração parece ecoar num vazio sem retorno. É o deserto, aquele lugar onde a alma é confrontada com a própria verdade. Muitos o temem, porque nele não há distrações nem esconderijos. Mas o deserto não é o fim da fé. É o ambiente onde ela aprende a respirar sem depender do que sente. O deserto é o território da purificação. Ele retira o excesso, cala o ruído e expõe o essencial. É ali que o coração descobre o que é crer de verdade. Quando tudo falta, quando o apoio humano se dissolve e a resposta de Deus se adia, a fé deixa de ser um conceito e se torna sobrevivência. No deserto, a alma entende que acreditar não é sentir, é permanecer. A fé que respira no deserto é a que se sustenta na ausência, a que confia mesmo sem provas, a que continua mesmo sem forças. Olhe para a história sagrada. Foi no deserto que o povo de Deus aprendeu a depender do céu para cada passo. Foi no deserto que Moisés ouviu a voz no meio da sarça. Foi no deserto que Jesus venceu o tentador
e reafirmou sua fidelidade ao Pai. O deserto sempre foi o cenário das maiores vitórias espirituais, porque é ali que o homem é despido de si mesmo e encontra o verdadeiro sentido de confiar. O deserto não é castigo, é escola. Ele ensina a alma a respirar no ritmo da graça. No início, o calor parece insuportável, o horizonte distante e a sede insaciável. Mas é exatamente essa carência que abre o espaço para o milagre. No deserto, Deus não se mostra com barulhos nem com sinais grandiosos. Ele se manifesta na constância silenciosa. A fé que sobrevive ali é a fé que se torna madura, desapegada de respostas rápidas, moldada na paciência e na esperança. Há quem tente fugir do deserto, procurando atalhos que prometem conforto imediato. Mas toda fuga adia o encontro. O deserto precisa ser atravessado, não evitado. Ele é o caminho onde a alma aprende a respirar diferente, mais devagar, mais fundo, mais perto de Deus. Cada passo dado em meio à aridez é um ato de confiança. E cada dia que se mantém firme, mesmo sem sentir, é uma oração viva, silenciosa e poderosa. Quando o vento sopra forte e o coração se cansa, lembre-se, o mesmo Deus que conduziu Israel pela nuvem durante o dia e pela chama à noite é o mesmo que te guia agora. Ele não deixa de estar presente porque o ambiente é árido. Ele é a sombra no calor e a luz na escuridão. O deserto é o lugar onde ele caminha mais perto, ainda que pareça distante. A solidão que o deserto traz não é vazio, é convite. É Deus dizendo, venha mais fundo, onde não há nada que te distraia de mim. É no silêncio das areias e na ausência de respostas que o coração começa a ouvir o essencial. Aquela voz interna que sussurra, eu te sustentarei. Quando o alimento emocional acaba e a água das certezas se esgota, surge a fonte espiritual que nunca seca. E quem bebe dela descobre que a fé não depende das circunstâncias, mas da presença constante de Deus. O deserto também revela o que não serve. Ele mostra a fragilidade dos planos humanos, desmonta ilusões, quebra ídolos disfarçados de segurança. E ao fazer isso, abre espaço para uma fé mais pura, menos orgulhosa, mais real. A fé que respira no deserto é simples, mas inabalável. Ela não precisa ver o oásis para continuar caminhando, porque confia na promessa de que o Deus que começou a jornada conduzirá até o fim. Então, se o seu coração hoje se encontra em um deserto, não se desespere. Respire. Mesmo sem perceber, você está sendo sustentado. A cada inspiração, Deus renova dentro de você a força para continuar. Ele não quer que você apenas atravesse o deserto, quer que saia dele transformado, porque o deserto não mata a fé, ele a faz respirar de um modo novo. E quando o tempo da travessia terminar, você compreenderá que foi justamente ali, no chão seco da solidão, que a sua fé aprendeu a viver do que é eterno, o peso invisível do silêncio. Há um tipo de peso que não se vê, mas que dobra os ombros e rouba o ar. É o peso do silêncio, aquele que se instala quando a alma carrega dores que não encontram nome, nem voz, nem espaço para se expressar. Esse silêncio pesa porque contém histórias não ditas, lembranças que ferem, perguntas sem resposta. Às vezes ele nasce de perdas, outras vezes de esperas longas demais. O coração suporta o que pode, mas quando o silêncio se acumula, torna-se um fardo quase insuportável. Quem já viveu noites em que o travesseiro se torna confidente, entende o que é esse peso. São pensamentos que se repetem, lembranças que voltam, inquietações que o corpo tenta esconder, mas a alma insiste em revelar. E o mais doloroso é perceber que o mundo continua girando, que os outros seguem em frente, enquanto dentro de nós tudo parece parado. O silêncio pode se tornar uma prisão quando acreditamos que precisamos suportar tudo sozinhos.
Mas há um segredo que poucos compreendem. O silêncio também pode ser um altar. É ali, nesse espaço de aparente abandono, que Deus se aproxima com a leveza de quem sabe ouvir o que não foi dito. Ele conhece cada pensamento que te pesa, cada angústia que você tenta calar, cada dor que prefere esconder. Deus habita o silêncio porque Ele mesmo fala através dele. É nesse lugar que o Espírito Santo traduz o que o coração não consegue expressar. O peso do silêncio é invisível, mas não é invencível. Quando você o entrega nas mãos de Deus, ele se transforma. O que antes era opressão se torna encontro. O que antes era isolamento se torna oração. O Senhor não quer que você se acostume a viver sufocado pelo que não consegue dizer. Ele quer aliviar o fardo que te acompanha nas madrugadas e renovar a leveza da alma que já se cansou de lutar sozinha. Pense em quantas vezes o silêncio foi o cenário da sua maior dor. Talvez tenha sido o momento em que você perdeu alguém, foi injustiçado, ou simplesmente percebeu que ninguém parecia compreender o que se passava dentro de você. Mas também é verdade que foi no silêncio que você ouviu o primeiro sussurro da fé, aquela pequena voz que dizia: não desista. O mesmo lugar que te feriu é o lugar onde Deus quer te curar. O peso invisível do silêncio começa a se dissipar quando você o compartilha com Deus. Não precisa de frases longas, nem orações ensaiadas. Basta um gesto, colocar as mãos sobre o coração e dizer em silêncio: Senhor, ouve o que eu não sei dizer. E Ele ouve. Mesmo sem palavras, Ele entende. Mesmo sem sons, Ele responde. O que para o mundo parece vazio, para Deus é comunhão. Há um mistério no modo como Deus trabalha com o silêncio. Ele o transforma em solo fértil para o crescimento interior. Cada pausa, cada espera, cada momento sem resposta é uma semente que, no tempo certo, floresce em sabedoria e paz. O silêncio ensina a confiar sem provas, a amar sem garantias, a permanecer sem aplausos. É nele que a fé amadurece e o coração se torna forte o suficiente para carregar a luz em meio à escuridão. Quando você sentir o peso do silêncio, não lute contra ele. Respire dentro dele. Permita que ele se torne oração, não desespero. Deus não se afasta porque você está quieto. Ele se aproxima. O Espírito Santo se move nas entrelinhas do seu sofrimento, transformando cada segundo de solidão em uma conversa secreta entre a sua alma e o Criador. O que hoje parece um fardo pode se tornar o início de uma cura profunda. O silêncio, quando acolhido em fé, perde o peso e ganha sentido. Ele não é o fim, mas o intervalo onde o coração e Deus se encontram em profundidade. E nesse encontro, algo muda para sempre. O que antes pesava, agora liberta. O que antes feria, agora fortalece. O silêncio deixa de ser uma prisão e se torna o abrigo onde a presença de Deus repousa. Quando Jesus se faz presente no invisível. Há momentos em que tudo parece desabar e a sensação é de estar caminhando sozinho. O olhar procura um sinal, o coração pede uma prova, mas o mundo responde apenas com o eco do silêncio. É então que surge a pergunta que já atravessou a alma de tantos santos: Senhor, onde estás? E a resposta, embora não venha com sons nem luzes, se manifesta de um modo mais profundo, na presença invisível de Cristo, que não abandona, apenas muda de forma. Jesus está presente mesmo quando não é sentido. Sua presença não depende de emoções. Ela é uma certeza silenciosa. Ele habita o invisível, porque é lá que mora a fé. Enquanto o olhar humano busca evidências, ele trabalha nos bastidores do coração, ajustando caminhos, curando feridas, preparando respostas. É no invisível que os milagres começam a nascer.
E quem aprende a enxergar com os olhos da fé, percebe que o silêncio de Deus é muitas vezes o som de um cuidado que está em andamento. Cristo nunca se ausenta. Ele apenas caminha tão próximo que às vezes não o notamos. Quando você se sente cansado, é Ele quem te sustenta. Quando o desânimo pesa, é Ele quem te segura pela mão, mesmo que você não veja. O invisível é o território da confiança, e quem confia descansa mesmo sem compreender. Há uma ternura divina escondida nas coisas pequenas. Um pôr do sol que acalma, um gesto inesperado de alguém, um versículo que aparece no momento exato, são sinais sutis, mas profundos, de que o amor de Deus está operando. Muitas vezes, o erro é acreditar que a presença de Cristo só se revela nas vitórias e nas emoções intensas. Mas Ele também está no cotidiano, nas tarefas simples, nas esperas longas, nas lágrimas silenciosas. Ele está nos detalhes, e é nos detalhes que o amor se prova. A fé não é apenas acreditar no que se vê, é permanecer fiel quando tudo parece invisível. Lembre-se de quando os discípulos caminhavam para Emaús. Eles falavam de suas dores, lamentavam a ausência do Mestre, e sem perceber, o próprio Jesus caminhava ao lado deles. Eles não o reconheceram, porque estavam presos à dor do que perderam. Quantas vezes fazemos o mesmo? Choramos pela ausência de Deus, enquanto Ele está ao nosso lado, esperando que o nosso coração o reconheça, não pela aparência, mas pela presença. O invisível é o cenário dos maiores milagres. O vento que não se vê move as águas, e o Espírito Santo, que também é invisível, move o coração. Quando você ora e não sente nada, é aí que a graça age com mais força. Porque Deus não precisa te provar que está presente. Ele quer que você descubra isso na fé. A fé é o olhar que enxerga o invisível e o abraço que alcança o intangível. Jesus se faz presente no invisível para nos libertar da dependência das sensações. Ele quer que o amor seja maduro, e o amor maduro não precisa sentir para saber. Quando o coração aprende isso, até o silêncio se torna sinal de proximidade. É como se ele dissesse: estou aqui, mesmo que você não perceba, continuo ao teu lado, mesmo quando tudo parece perdido. Há uma paz que nasce quando o coração aceita o invisível como real. Não é uma paz feita de ausência de problemas, mas de presença em meio à dor. É a consciência de que Cristo caminha contigo mesmo nas sombras, mesmo no cansaço, mesmo quando a oração parece não subir. Ele está lá, invisível, mas constante. Ele não precisa ser visto para ser fiel. Então, quando a solidão apertar e o medo te visitar, feche os olhos e diga: Jesus, eu confio que estás aqui. Essa frase simples abre uma porta no invisível, porque quando o coração declara fé, o invisível se torna visível aos olhos da alma. O que antes era ausência vira encontro, e o que parecia distância se revela comunhão. É nesse instante que você descobre que nunca caminhou sozinho. Cristo não está longe. Ele apenas escolheu um modo mais profundo de estar presente dentro de você. No invisível, Ele te observa, te guarda e te fortalece. É aí, onde ninguém mais chega, que o amor dele opera em silêncio. E quando o tempo certo chegar, aquilo que era invisível se tornará visível em forma de paz, cura e recomeço. O abraço que cura sem palavras. Há dores que não precisam de conselhos, apenas de presença. Existem feridas que não se curam com explicações, mas com um simples toque de amor. O abraço de Jesus é assim, silencioso, profundo e transformador. Ele não exige que você diga nada, não pede justificativas, não espera que esteja forte. Ele apenas se aproxima, envolve e cura. Há um poder que nasce nesse gesto invisível, onde a alma cansada encontra repouso e o coração ferido descobre que ainda pode amar.
O abraço de Jesus não acontece no corpo, mas na alma. Ele chega quando você fecha os olhos, respira fundo e, por um instante, se permite ser amado. É um abraço que não tem pressa, que não julga, que não mede o tamanho do seu erro, nem o tempo da sua dor. Ele simplesmente está. E quando você o sente, não há como continuar o mesmo. É como se o peso acumulado por anos se desfizesse num instante e tudo dentro de você, mesmo o que estava morto, voltasse a pulsar. Há quem tenha passado a vida inteira sem experimentar um abraço verdadeiro, sem sentir o toque da ternura que aceita sem exigir, que acolhe sem perguntar. É por isso que Cristo se revela dessa forma. Para mostrar que o amor de Deus não é distante, é contato, é calor, é vida que se comunica através da presença. O abraço dele não é simbólico, é real, ainda que invisível. E quem o recebe entende o que é ser curado de dentro para fora. Jesus abraça sem palavras, porque ele fala com o amor. Ele não precisa de discurso para consolar. Sua proximidade já diz tudo. Há momentos em que basta imaginar-se em seus braços para que a paz volte. É ali, nesse lugar interior onde o coração repousa no peito de Cristo, que o Espírito Santo trabalha. Ele toca onde a dor começou, penetra onde a razão não chega e restaura o que parecia perdido. O abraço de Jesus é o remédio das almas cansadas, a resposta que o coração buscava e não sabia como pedir. Muitos buscam o abraço de Deus em acontecimentos extraordinários, mas ele se manifesta nas coisas simples. Quando você encontra serenidade depois de chorar, quando o medo cede lugar à esperança, quando o coração se acalma sem explicação. Esse é o toque divino agindo em silêncio, curando feridas invisíveis. É o sinal de que Jesus te envolveu, mesmo que você não o tenha visto. Esse abraço não promete ausência de dor, mas oferece companhia dentro dela. Cristo não elimina as tempestades, ele entra nelas contigo. Ele segura tua mão e te mantém de pé quando as forças faltam. E nesse contato invisível, a alma entende o que é verdadeira cura. Não a que apaga o passado, mas a que transforma o sofrimento em sabedoria e gratidão. Quando o abraço de Jesus te encontra, algo muda na forma como você olha a vida. A amargura começa a se dissolver, a culpa perde força e o medo dá lugar à fé. Você compreende que nunca esteve sozinho, apenas não havia se permitido ser amado. O amor de Deus não força, não invade, apenas espera ser acolhido. Ele está sempre pronto para te envolver, e quando isso acontece, até o silêncio ganha som de paz. Imagine agora o Filho de Deus estendendo os braços, te olhando com ternura e dizendo: "Eu te conheço, eu te entendo, eu te amo." Essa imagem, quando acolhida em fé, tem o poder de curar o que nenhum remédio alcança. Porque o que cura não é o gesto em si, mas a presença divina que o habita. O abraço de Jesus não é metáfora, é encontro, é realidade espiritual que se manifesta quando a alma se entrega por inteiro. Então, se hoje o teu coração está cansado e tua fé parece pequena, apenas feche os olhos e peça: "Senhor, me abraça." E Ele o fará. No mesmo instante em que o seu pedido sair do coração, Cristo te envolverá em um amor que não precisa ser visto para ser sentido. E nesse abraço silencioso, toda dor encontrará repouso, toda culpa será lavada, e toda solidão se transformará em consolo. A voz que surge dentro da alma. Depois que o coração é curado pelo abraço de Jesus, algo silencioso começa a acontecer. Uma voz surge dentro da alma. Não é um som que vem de fora, mas uma presença que fala por dentro. É o Espírito Santo sussurrando verdades que não se aprendem em livros, despertando lembranças de quem você é aos olhos de Deus. Essa voz não grita, não acusa, não exige. Ela é suave, constante e firme, como um rio que não se vê, mas que continua correndo sob a terra árida da dor. Quando a alma aprende a escutar essa voz, tudo muda.
O medo perde espaço, as dúvidas perdem força e o silêncio deixa de ser ameaça para se tornar lugar de encontro. A voz que surge dentro da alma não vem para dar respostas imediatas, mas para reacender a fé. Ela não resolve a tempestade, mas acende uma chama que ilumina o caminho mesmo enquanto a chuva cai. Essa é a pedagogia divina. Ensinar o coração a reconhecer a presença de Deus mesmo quando tudo parece incerto. Há uma sabedoria que nasce apenas quando o coração se cala para escutar. Deus fala quando o barulho da alma cessa, quando deixamos de tentar controlar tudo e apenas permanecemos. Essa voz interior é discreta, porque o amor não se impõe, ele convida. E quem aceita o convite começa a perceber a vida de um modo novo. As coisas pequenas ganham significado, os gestos simples revelam profundidade e o que antes parecia sem sentido passa a ser parte de um propósito maior. Essa voz é o próprio Cristo habitando dentro de nós. Ele não fala apenas em palavras, fala em inspirações, em lembranças, em impulsos de amor que surgem sem explicação. É o Espírito que recorda aquilo que o coração já sabia, mas havia esquecido, que você é amado, escolhido e jamais abandonado. Quando essa verdade ressoa dentro da alma, a solidão perde poder. O coração que ouve Deus por dentro já não teme o silêncio por fora. É importante distinguir a voz de Deus da voz do medo. O medo acusa, a voz divina consola. O medo pressiona, a voz divina orienta. O medo gera confusão, a voz divina traz paz. Mesmo quando corrige, Deus o faz com ternura, nunca com condenação. Ele não fala para te assustar, fala para te libertar. E quando essa voz é reconhecida, nasce dentro de você uma confiança que não depende de circunstâncias. Escutar a voz que surge dentro da alma é um exercício de fé e de paciência. É preciso desacelerar, respirar fundo e deixar que o coração se torne terreno fértil. As pressas da vida tentam sufocar essa escuta, mas o Espírito é insistente. Ele se manifesta nas entrelinhas do cotidiano, em um versículo que toca o coração, em uma canção que chega no momento certo, em uma lembrança que desperta perdão. Ele fala sempre, mas só ouve quem se dispõe a escutar. Há momentos em que essa voz vem em forma de consolo, outros em forma de direção. Às vezes, ela te pede para perdoar, outras vezes, para esperar. Mas sempre, sem exceção, ela aponta para o amor. E é por isso que, quanto mais a escutamos, mais nos tornamos parecidos com Cristo. O Espírito Santo não fala para impressionar, fala para transformar. Ele molda o interior, pacifica o pensamento, ensina a amar de novo. Quando você aprender a reconhecer essa voz, não precisará mais de tantos sinais externos, porque ela se tornará a bússola da sua alma. Nos dias escuros, ela lembrará que Deus ainda tem um plano. Nos dias de dor, ela lembrará que tudo coopera para o bem. E nos dias de dúvida, ela dirá com ternura: confie, eu estou contigo. Essa é a voz que não se cala, mesmo quando tudo mais parece ter sido perdido. Então, se o silêncio te assusta, pare por um instante. Respire, ouça. Há uma voz aí dentro, serena, firme e amorosa, chamando o seu nome. Não é imaginação, é o Espírito de Deus que habita em ti, lembrando que o amor é maior do que o medo e que a presença dele nunca depende do que acontece fora, mas do que floresce dentro. Quem aprende a escutar essa voz jamais se sentirá sozinho outra vez. Luz que rompe o crepúsculo da dor. Toda dor, por mais longa e densa que pareça, carrega em si um limite. Existe um ponto em que a noite começa a perder força e um novo clarão se insinua no horizonte da alma. É o crepúsculo da dor, aquele momento em que ainda há escuridão, mas a promessa da luz já começa a nascer. É nesse instante que Deus age com mais ternura. Ele não apressa o amanhecer,
mas permanece contigo até que o sol volte a brilhar. O que parecia o fim começa a se transformar em recomeço, e o coração, antes sufocado, redescobre o fôlego da esperança. A luz de Deus não surge de modo abrupto. Ela se infiltra aos poucos, como um raio que vence a resistência da noite. Às vezes, vem por meio de uma paz que você não sabe explicar. Outras, por um gesto inesperado, uma lembrança que consola, uma fé que renasce sem que nada ao redor tenha mudado. É nesse movimento discreto que o Espírito Santo trabalha, rompendo o escuro com a chama da confiança, dissipando a dor com a certeza de que nada é em vão. O crepúsculo é o tempo em que a alma aprende a enxergar com olhos diferentes. O que antes parecia castigo se revela como cuidado. O que doía como perda começa a se mostrar como libertação. O sofrimento, iluminado pela fé, deixa de ser ruína e se torna solo fértil. A luz que nasce não apaga a memória da dor, mas lhe dá novo sentido. Porque Deus não apaga o passado, Ele o redime. Ele transforma lágrimas em sementes e feridas em testemunhos. A fé verdadeira não é aquela que nega a escuridão, mas a que insiste em esperar pela luz. Quando tudo parece imóvel e o coração tenta se proteger, é ali que a luz de Deus começa a agir. Primeiro por dentro, depois ao redor. Ela não precisa ser vista para ser real. A cada suspiro de confiança, uma fresta de esperança se abre. E quando menos se percebe, o que era escuridão já não é absoluto. Há claridade suficiente para dar mais um passo. Essa luz divina não vem para ofuscar, mas para revelar. Ela mostra o que antes estava escondido, a força que resistiu, a fé que sobreviveu, o amor que permaneceu mesmo ferido. A dor que parecia destrutiva torna-se agora sagrada, porque através dela o coração aprendeu a amar de maneira mais pura, mais profunda, mais livre. É a graça se infiltrando nas rachaduras da alma. Há um momento sutil em que o coração entende. O sofrimento não era a ausência de Deus, mas o modo como Ele te conduzia para um lugar mais alto. O crepúsculo da dor é a fronteira entre a entrega e o renascimento. É quando a alma, ainda cansada, começa a reconhecer os primeiros sinais do milagre. A luz de Deus não chega apenas para iluminar o caminho. Ela desperta dentro de nós a capacidade de ver o mundo com o olhar do próprio Cristo. Um olhar que enxerga beleza mesmo nas cicatrizes. Quando essa luz toca a alma, a solidão perde o sentido. A presença de Deus se torna tão real que nenhuma sombra pode resistir. O medo se dissolve, a tristeza encontra repouso e a esperança floresce novamente. É como se o coração, depois de muito tempo fechado, se abrisse para respirar um ar novo. E nesse respiro, a vida recomeça. A luz que rompe o crepúsculo da dor é a resposta silenciosa de Deus à tua perseverança. Cada lágrima que você derramou, cada prece que pareceu esquecida, cada instante em que você escolheu continuar acreditando, tudo isso foi combustível para o nascer dessa luz. Ela é o sinal de que Deus não apenas ouviu o teu clamor, mas permaneceu contigo até o amanhecer. Quando o coração perceber que o pior já passou, não olhe para trás com amargura, mas com gratidão. Porque foi na escuridão que você descobriu a força da fé. Foi na dor que você conheceu a profundidade do amor divino. E agora, ao ver a luz ressurgir, compreende que cada passo, mesmo o mais difícil, o trouxe até aqui, ao lugar onde o sol da graça toca o horizonte da tua alma e anuncia: a noite acabou, eu sempre estive contigo. Caminhar com Deus em território de silêncio. Chega um ponto da jornada espiritual em que o barulho do mundo se afasta e o único som que permanece é o da própria respiração. É o território do silêncio, um lugar onde a fé já não precisa de provas, apenas de presença.
Caminhar com Deus nesse território é aprender a viver sem garantias, a confiar mesmo sem sentir, a permanecer mesmo quando tudo parece suspenso no ar. É a travessia dos que amadurecem na fé, dos que já entenderam que Deus não está apenas nas respostas, mas também nas esperas. No território do silêncio, a alma aprende o ritmo da eternidade. As urgências diminuem, as palavras se tornam poucas e o coração começa a dialogar com Deus de um modo novo, sem pedir, sem reclamar, apenas estando. É uma oração sem forma, feita de gestos simples e respirações calmas. Caminhar com Deus nesse espaço é como andar sobre águas. Nada é firme aos olhos humanos, mas cada passo se sustenta pela confiança. O silêncio, quando acolhido, se torna o solo mais fértil da intimidade com o Criador. Ele ensina que a fé não precisa de respostas constantes, porque a presença de Deus é em si a maior resposta. Nesse terreno, o amor amadurece. Já não se trata de buscar milagres, mas de reconhecer que o próprio caminhar com Deus é o milagre. O coração deixa de correr atrás do extraordinário e passa a se encantar com o simples, com a paz de acordar, com o pão de cada dia, com a brisa que anuncia que Ele está por perto. Muitos desistem antes de chegar a esse ponto porque confundem silêncio com abandono. Mas o silêncio de Deus não é afastamento, é proximidade sem ruído, é a presença tão intensa que não precisa ser explicada. Ele se faz tão íntimo que qualquer palavra se torna pequena demais. É nesse tipo de silêncio que a alma percebe que não há nada a temer. Porque quem caminha com Deus nesse território já não precisa entender, basta estar. Caminhar com Deus em território de silêncio é o contrário da solidão. É sentir-se acompanhado por alguém que não se vê, mas se reconhece em cada detalhe. É acordar em meio à dor e ainda assim sentir uma paz que não tem explicação. É continuar quando o corpo quer parar, sustentado por uma força que vem de dentro. É confiar que, mesmo sem mapa, a direção está certa, porque o guia nunca erra o caminho. Esse território é o lugar dos encontros mais profundos. Não há plateia, não há aplausos, não há luzes. Há apenas Deus e a alma, e essa simplicidade basta. É no silêncio que Ele revela segredos que o ruído do mundo não permite ouvir. É no silêncio que o coração entende que não precisa provar nada, apenas amar. E quando esse amor cresce, o medo desaparece. A alma aprende que o silêncio não é ausência de som, é plenitude de presença. Quem aprende a caminhar com Deus nesse território torna-se diferente. Fica mais sereno, mais leve, mais livre. As preocupações do mundo já não dominam, porque a confiança se tornou o chão onde pisa. A alma, antes inquieta, agora descansa. O silêncio se converte em refúgio e a fé em respiração. Essa é a verdadeira comunhão. Caminhar sem ver, mas sabendo que cada passo está sustentado pelas mãos de Deus. O território do silêncio é o santuário da fé madura. É onde a alma descobre que não precisa mais buscar Deus lá fora, porque Ele habita dentro. É onde a oração se transforma em presença constante e a presença se torna modo de viver. Quem chega até aqui não teme as pausas da vida, porque sabe que o amor divino não se mede em sons, mas em constância. O silêncio, antes dolorido, agora se torna doce, porque nele a alma repousa em Deus. E quando esse caminhar se torna hábito, a vida muda de tom. O que antes parecia rotina vira adoração. O que antes era vazio se torna plenitude. O que antes era busca se torna encontro. Caminhar com Deus em território de silêncio é descobrir que o amor dele não está longe nem escondido, mas pulsando em cada instante. É viver com o coração em paz, mesmo quando o mundo está em guerra. É a fé que amadureceu o suficiente para ouvir o som de Deus dentro do próprio silêncio. O abraço eterno, onde a solidão termina.
Chega o momento em que todas as palavras cessam, as perguntas perdem sentido e o coração compreende algo que sempre esteve ali. Nunca esteve só. É o instante em que a alma, depois de percorrer o caminho da dor, do silêncio e da fé, encontra-se envolvida por uma presença que preenche tudo. Esse é o abraço eterno, o encontro definitivo com o amor de Cristo, onde a solidão deixa de existir e o espírito repousa em plenitude. O abraço eterno não é o fim da jornada, é o início de uma nova consciência. Ele acontece quando a alma, finalmente rendida, deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. Deus não chega de repente, ele sempre esteve à espera do momento em que o coração, cansado de resistir, se entrega. Nesse instante, o amor deixa de ser promessa e se torna realidade viva. O que antes era fé se transforma em experiência e o que antes era busca se torna comunhão. Nesse abraço não há medo, nem distância, nem tempo. Tudo se dissolve na certeza de estar envolvido por um amor que não depende de merecimento. É a experiência de ser conhecido por inteiro, com falhas, quedas e fragilidades, e ainda assim ser amado sem medidas. O abraço eterno é a resposta silenciosa de Deus para todos os clamores que um dia pareciam esquecidos. Nele, cada lágrima encontra propósito, cada silêncio ganha voz, e cada ferida se transforma em luz. O que antes era solidão, agora é plenitude. O vazio que tanto doía é preenchido pela presença que não passa. A alma descansa, o coração se aquieta e a mente entende o que a fé sempre soube. Deus nunca esteve longe. Ele habitava em cada respiração, em cada espera, em cada amanhecer que insistia em nascer mesmo quando tudo parecia perdido. O amor dele estava em cada passo. E o abraço que agora envolve a alma é o reconhecimento dessa verdade eterna. Esse encontro com o amor divino não acontece apenas no fim da vida, mas sempre que a alma se entrega inteiramente à presença de Deus. É possível experimentar o eterno ainda aqui, no meio da dor, no cotidiano, no simples ato de confiar. Quando a alma se abandona em Deus, ela toca o infinito. É um momento sem fronteiras, em que o tempo se curva e a eternidade se faz presente. No abraço eterno, o peso da culpa se desfaz. O passado perde o poder de ferir, o futuro deixa de assustar, e o presente se torna o lugar sagrado onde Deus habita. Tudo o que antes parecia fragmentado se une. A alma não precisa mais provar nada, porque encontrou o que sempre procurou. O amor que não parte, o olhar que não julga, a presença que não abandona. Esse abraço é o cumprimento de todas as promessas. O amém da jornada, o repouso do coração que aprendeu a confiar. É o ponto em que o silêncio se transforma em canto e a solidão em comunhão. A alma que antes buscava sinais, agora repousa no próprio Deus, como quem finalmente volta para casa. E é nessa casa interior que ela compreende. A fé não termina na ausência, mas floresce no encontro. O abraço eterno é o destino de toda a alma que clama com fé. É a prova de que nenhum sofrimento é desperdiçado quando vivido em Deus. Cada dor, cada espera, cada lágrima o conduziu até aqui, ao lugar onde a presença divina envolve tudo e onde o coração pode enfim descansar. Esse é o milagre silencioso que transforma o choro em consolo, o medo em confiança e a solidão em plenitude. E quando esse abraço te alcançar, não precisará dizer nada, bastará sentir, porque ali, no mais profundo da tua alma, Cristo te envolverá com um amor que não tem fim. E nesse amor, todo o vazio será preenchido, toda a dor será curada e toda a solidão se ajoelhará diante da presença do Eterno. O coração encontrará o que sempre procurou, o lugar onde a fé repousa, a esperança floresce e o amor reina para sempre. No abraço eterno de Jesus, a solidão termina
E o que começa é a vida plena, a vida que nasce da comunhão com o amor que nunca passa. Se neste momento o seu coração está mais leve, se algo dentro de você encontrou paz, é sinal de que o Senhor falou contigo. A presença dele não se explica, se sente. O amor de Cristo não se impõe, se revela. Ele esteve aqui o tempo todo, entre cada palavra, em cada silêncio, em cada respiração. E agora, ele te convida a não deixar que essa presença se perca quando o vídeo terminar. Permaneça nesse estado de fé, nesse lugar onde a alma descansa e o coração volta a confiar. Quando a solidão voltar a apertar, lembre-se deste instante. Feche os olhos e volte a esse abraço que não se desfaz. Jesus não é apenas uma lembrança, ele é uma presença constante. Ele caminha contigo no meio das esperas, sustenta tuas fraquezas, transforma o invisível em certeza. E quando o medo tentar te visitar, basta repetir dentro da alma: Senhor, Tu estás comigo. Essa simples frase abre novamente a porta da paz. Se esta oração tocou o teu coração, compartilhe-a com alguém que também precisa sentir o abraço de Jesus. Que essa mensagem alcance outros corações que hoje se sentem sozinhos e os conduza à presença que cura, consola e renova. Inscreva-se neste canal, permaneça conosco nesta caminhada de fé e permita que cada dia seja um novo encontro com Deus. Que a luz do Senhor te acompanhe, que o amor de Cristo te envolva e que a intercessão da Virgem Maria te proteja em todos os caminhos. Que o Espírito Santo continue falando dentro da tua alma, mesmo quando o mundo se calar, porque a solidão termina onde começa o amor de Deus, e esse amor nunca termina.